Olá pessoal, salve Maria, viva Cristo Rei. Hoje eu vou trazer mais um vídeo aqui a respeito da polêmica envolvendo o catecismo e o novo catecismo que o Centro Dom Bosco traduziu e lançou no Brasil para os católicos ou para quem quiser comprar. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu queria que vocês refletissem até o final desse vídeo que muitas pessoas vão usar isso contra a Igreja Católica. Mais uma confusão, digamos assim. E aí, reflitam até o final desse vídeo sobre mais uma questão enquanto vocês assistem, que é o seguinte: será mesmo que tinha necessidade de lançar um livro? Ou deveria ter se levado essas questões a uma pessoa que fosse responsável de forma eclesiástica, que entendesse do assunto, para autoridades eclesiásticas mesmo, para discutirem, averiguarem esse assunto? Eu vou pegar um post do Padre José Eduardo disponível no Instagram para comentar esse vídeo, relatando quem são essas pessoas que estão por trás deste livro, que já tem um tempo já, e o Centro Dom Bosco só lançou agora. A gente tem que refletir muito sobre isso. Então, no post que o Padre José Eduardo colocou, mas eu não gosto do Padre José Eduardo, calma, vamos ver o vídeo até o final e refletir sobre essas questões que eu vou abordar aqui e sobre o conteúdo do post. E outra coisa também, você poderia pensar, mas o que foi criticado é verdade? É verdade ou não é verdade? Independente de quem foi que escreveu, se é advacantista ou não, será mesmo que a gente deve pensar assim? E outra coisa que você vai ver, até a comunidade Marcel Lefebvre não concorda ou se afastou de muitas pessoas que estão por trás desse livro, desse pretenso livro. Vamos a alguns fatos. Ele colocou, eu vou deixar aqui para você. O título original do livro, de Michael Waynes, que é um jornalista, e além de jornalista, ele também é formado em teologia, salvo engano, eu vou colocar aqui para vocês também. O título original é A Catechism of Errors, A Critic of the Principal Errors of the Catechism of the Catholic Church, que é o Catecismo dos Erros, o Catecismo de Erros, uma crítica aos principais erros do Catecismo da Igreja Católica. O título, enfim, né? O livro foi publicado em 2021, pelo Loreto Publications. Desde então, ainda está na primeira edição. Muitas aspas. Primeira edição. Não há análises críticas, ou seja, não há revisão entre pessoas que pertencem à igreja, padres, autoridades da igreja. Não há uma revisão sobre isso, favoráveis ou desfavoráveis ao livro, o qual passou desapercebido pelo círculo intelectual católico anglofono, ou seja, estrangeiro, né? O autor é bacharel, né? Ele colocou várias aspas porque bacharel em teologia, bacharel em artes liberais e jornalista, tal como o blogueiro Kennedy Hall, que escreveu SSPX The Defense. Eu não conheço bem o assunto, mas provavelmente é uma nova, parecido com a Fraternidade de São Pio X. Não é à toa que alguns grupos tenham origem francesa, clericalista, glanciana, e outros têm origem americana, laicista, protestante. Para vocês verem aí os meandros dessas pessoas, inicialmente aí, que estão envolvidas com esse livro, né? E esse rapaz, que é bacharel, ele é um jornalista e ele é contra o aborto e tal, muitas questões. Na edição americana, o livro é prefaciado por ninguém menos do que o meu senhor Carlo Maria Vigano, recentemente excomungado pelo Vaticano. Eu, por exemplo, não estava sabendo direito sobre essa excomunhão, mas você pode pesquisar no YouTube, no Google, você vai ver que ele foi excomungado pelo Papa Francisco. Eu já assisti alguns vídeos dele, esse monsenhor, ele realmente foi excomungado pelo Papa Francisco. E aí você vai ver várias notícias sobre ele aí no site do Vaticano. Por suas posições próximas ao sede-privacionismo, uma espécie de sede-vacantismo mitigado. A própria Fraternidade de São Pio X tomou distância das posições de Vigano por esses mesmos motivos. Ou seja, pessoal, até a Fraternidade de São Pio X, digamos que não lançou nada, não comentou nada sobre esse catecismo, esse livro dos erros do catecismo. Então e olha que pelo que eu conheço um pouco da fraternidade, tem algumas coisas que eu já meio que fico com o pé atrás, mas eu não critico exatamente, eu respeito, porque tem uma comunhão com a Igreja de Roma, mas nem eles estão de acordo muito, ou não deram muita bola para isso, pra gente analisar bem essa situação. A apresentação do livro é feita por Dom Pietro Leone, que aí eu pesquisei no Google,
Eu não encontrei informação praticamente nenhuma sobre ele. Um pseudônimo sacerdote que, pelo que parece, é regularmente encardinado numa diocese católica. Como fica fácil de perceber, o livro apresentado como grande refutação ao catecismo não foi uma publicação de alta relevância sobre o tema. Aí ele bota, né, Santo Hospício, rogai por nós. Então, por que a gente tem que ter cuidado com essas questões de refutação de livros? Assim como no método científico, né, tem a revisão por pares e tudo mais. E dentro da Igreja Católica existe uma seriedade também teológica. E esse livro, pelo que foi entendido aqui, pelo post do Padre José Eduardo, você vai ver lá, não tem uma seriedade, um debate sobre isso. A gente pode perceber que os temas que envolvem a missa e o diálogo interreligioso são temas muito complexos. Evidentemente são, não estou dizendo que não são. São difíceis. Mas agora, montar um livro, né, trazer esse livro para a baila, né, lançar como se fosse um livro que deva ser realmente, eu acho que tem um pouco de incoerência. Como pessoas colocaram nos posts, porque as pessoas estão divididas, né? Tem uns que acham que é legal, tem outros que acham que devia ter levado isso a uma autoridade da igreja e não ter postado exatamente, na verdade, lançado esse livro. O padre José Eduardo vem fazendo alguns posts nesse sentido. Ele é mais ativo assim no sentido do Instagram e mais ativo assim no sentido de que compartilha memes e tudo mais. É um padre que também é diferente do padre Paulo Ricardo, que só posta coisas mais ligadas ao trabalho dele, não ficam postando coisas assim de memes ou comentando os assuntos do dia. Então, um padre diferente aí. Então, para fechar esse vídeo, será mesmo que essa discussão a respeito deveria ter sido encarado pelo Centro Dom Bosco dessa forma? É isso que a gente tem que se perguntar e questionar. Eu acho que, por exemplo, quando eu trago algumas questões sobre... Eu já postei, por exemplo, a respeito de problemas que envolvem padres, na questão daquilo que é bem caro. Por exemplo, no dia que o Santo Padre foi ordenado, que é o Papa Leão, eu postei algumas notícias que as pessoas estavam circulando de escândalos que envolvia a defesa dele a respeito de questões sexuais. Que a mídia estava propagando, mas a mídia, eu passei aquilo no sentido de que eu acreditava que a mídia estava mentindo. Algumas pessoas interpretaram errado. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, que muitas coisas as pessoas podem interpretar como algo que está se voltando contra a igreja. E eu acho que o que eles estão fazendo aí, nesse sentido, é algo que se volta contra a igreja, uma discussão que não faz muito sentido ser levantada dessa forma. Eu penso assim. Porque eu não sou sedevacantista. Embora eu critique muitas coisas que envolvam a missa e muitas coisas que acontecem dentro da igreja. E você, o que acha? Esse assunto, pelo visto, ele vai se estender um pouco e o Centro Dom Bosco, infelizmente, está sendo muito criticado por muitas pessoas. E outras estão apoiando. O que é, no mínimo, curioso. Salve Maria, Deus abençoe, viva Cristo Rei.